Glórias a Deus. Saúde, igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, meus irmãos. Grato a Deus pela oportunidade que o Senhor concede de estarmos na sua casa, na sua presença, para que juntos nós possamos prestar a Deus um culto racional. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e a certeza que nessa noite Deus ele tem uma palavra para nós. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo, Deus abençoe o evangelista, aos Filipenses. Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Veja se alguém junto de você, próximo, sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 2. Glórias a Deus. O versículo de número 3 e o versículo de número 4, que diz assim: Filipenses, capítulo 2. Versículo de número 3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu peço, por favor, a tua atenção à palavra de Deus, tenho certeza, como falei, que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, e aqui estamos diante de uma palavra poderosa, que é a palavra de Deus, onde eu quero nessa noite dizer aos irmãos que nós somos chamados para amar e para servir a Deus. Esse é o nosso chamado. Se você tem outro chamado, infelizmente você está errado. O chamado, inclusive, é para amar e servir a Deus. Esse é o nosso chamado. E para que isso se concretize na minha vida, na tua vida, na vida do crente, de uma forma geral, existe uma situação que está aqui nesse versículo que nós lemos, principalmente no 3, do capítulo 2 de Filipenses, uma palavra que se chama egoísmo. E o egoísmo, ele impede que nós cumpramos esse chamado de amar e de servir a Deus. O egoísmo, ele impede. E hoje, pela palavra de Deus, nós vamos aprender algumas coisas, na verdade, o que é o egoísmo à luz da Bíblia, ou seja, a Bíblia ela vai colocar luz para que nós possamos entender o que é o egoísmo, e nós vamos ver alguns exemplos, porque a Bíblia tudo nos ensina, de egoísmo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E com base no Antigo e no Novo, nós vamos esquadrinhar a nossa vida para ver se nós estamos sendo uma pessoa egoísta ou não, anti-egoísta, ou se nós estamos sendo egoístas. Eu quero compartilhar com essa palavra que nós temos, quero dar a introdução, a base aqui, com base nesse versículo, capítulo 2 de Filipenses, versículo
essa carta aos Filipenses está dizendo para a igreja que tanto as pessoas da igreja quanto as pessoas do mundo fazem as coisas por interesse. E as coisas por Deus, para Deus, nós não podemos fazer por interesse. Eu não posso pregar a palavra de Deus por interesse. Ou o meu interesse por pregar a palavra de Deus é um só. Que a palavra alcance o foco, que é o coração dos ouvintes. E ela alcançando o coração dos ouvintes, a palavra de Deus ela vai bater, porque a palavra é como um martelo que esmiuça bem, e ela vai quebrar aquele coração de pedra, e a palavra de Deus vai entrar, e ela então vai trabalhar, porque a palavra de Deus ela tem uma missão. O profeta maior chamado Isaías, o profeta messiânico, ele diz que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não retorna para Deus vazia, mas antes ela trabalhará, ela agirá, com toda a força, com ímpeto, para ela atingir o alvo, e ela atingindo o alvo, ela vai cumprir o objetivo de Deus, para que então depois ela retorne para Deus com a missão concluída. A palavra de Deus não volta vazia. Então eu tenho certeza que essa palavra nessa noite, ela não voltará vazia. Ela vai alcançar o meu coração, ela vai alcançar o teu coração, o coração dos irmãos a longa distância que nos vê pelas redes sociais. Deus tem um projeto na nossa vida e Deus ele vai cumprir isso. Primeiro, meus irmãos, nós damos uma introdução e veja que nós, de uma forma geral, vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo. E se nós olharmos para essa situação, cada dia que passa, nós estamos nos isolando mais. O que é isolar? É nos fechar, é nos reter, é nos trancar, é vivermos uma vida solitária, uma vida individual, como se fosse só nós e como se não houvesse mais ninguém. Eu faço uma pergunta com base nessa introdução. Igreja, imagina se Jesus, evangelista Jacinto, imagina se os discípulos, imagina se o apóstolo São Paulo, imagina eu, colocando no meu lugar também como ministro do Evangelho, ou você que tem um chamado de Deus, que é um instrumento na mão do Senhor, imagina nós fôssemos olhar uma visão panorâmica para o mundo, para as pessoas, do jeito que o mundo se encontra, ou como sempre se encontrou, e nós olhássemos e disséssemos que se exploda o mundo, cada um, eu vou viver a minha vida e o problema é do povo. Imagina se Jesus falasse dessa maneira. Imagina se Jesus dissesse o quê? Eu vou morrer na cruz por esse bando de pecador, esse bando de ingrato, problema deles, eu estou salvo. Imagina se Jesus se trancasse ali no mundinho dele, lá em Nazaré, e vivesse como qualquer pessoa normal, sem revelar o seu ministério, sem revelar a vontade de Deus, e ficasse na dele o problema do povo. Imagina se os discípulos recebendo a autoridade de Jesus fosse manifesto, os discípulos recebendo o chamado, e Jesus ascendesse ao céu, voltasse para a sua terra, o seu paraíso, e os discípulos, com a incumbência da missão, os discípulos recuassem. Deixa isso para lá, deixa esse evangelho, deixa o povo para lá, vamos para
Imagina se esses atos egoístas individuais tivessem prevalecido ou tivessem sido colocados em prática. Aonde eu estaria hoje? Aonde você estaria hoje se alguém fosse egoísta hoje? Aonde nós estaríamos? Será que nós estaríamos aqui? Certamente não. Então veja que vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo. E hoje deixa eu chamar a tua atenção um pouco, presta atenção que cada dia que se passa, isso está se tornando algo mais evidente, está mais claro cada dia que se passa que nós estamos vivendo o individualismo. De que maneira? Hoje, com a ajuda da internet, com a ajuda de redes sociais e com a ajuda de inteligência artificial, cada dia o homem está vivendo mais trancado, mais fechado, está comunicando menos com as pessoas. Ou seja, quando isso ocorre, o evangelho está sendo menos transmitido, menos pessoas estão sendo impossibilitadas de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque alguém está fechando a boca, alguém está se retendo, alguém não está se expondo, e nós precisamos nos expor. A palavra de Deus, ela expõe o pregador, e nós precisamos estar atentos a isso. Então, o tempo que nós vivemos, o individualismo tem aumentado de uma forma significante. E o individualismo é uma barreira que impede as bênçãos de Deus fluir em nossas vidas. Deixa eu dar um exemplo. Não adianta eu estar aqui alinhado, segundo a Bíblia, segundo o regulamento interno do ministério que eu congrego. Não adianta eu estar alinhado, dar uma bênção, não estar pecando, adulterando, bebendo, fumando. Não adianta eu viver uma vida casta, eu viver uma vida pura e eu ser uma pessoa egoísta. Eu querer as coisas só para mim. Tudo é só eu, mais eu e mais eu. O egoísta, deixa eu dar um exemplo. O egoísta, dizendo de homem, ele esquece que ele tem esposa. O egoísta ou a egoísta esquece que ela tem esposo. A pessoa egoísta esquece que tem filhos, esquece que tem gente ao seu redor. O egoísta é só ele. O egoísta é só ele que está em evidência. Os holofotes têm que estar focados só nele. Se sai um pouquinho do foco, só eu caio entre vocês. Só ele tem fome, só ele precisa comer, só ele precisa vestir, só ele tem que ter coisa boa. A prioridade é ele, a prioridade é ela e problema do resto. A pessoa egoísta, ele nunca se dá bem no relacionamento. Uma mulher egoísta, ela não é feliz no casamento com ninguém. Ela pode casar 100 vezes, ela nunca vai ser feliz, porque ela só pensa nela, ela vai pensar no seu cônjuge. O homem egoísta, ele pode ser uma bênção, só que se ele for egoísta, ele vai esquecer que tem uma mulher, ele vai esquecer que tem um filho, ele vai esquecer que ele tem a responsabilidade dentro da casa dele. Ele vai esquecer que o que ele faz é para ele manter a casa. Ele esquece que ele é o provedor da casa. Ele esquece que tem gente que depende dele. É ele e acabou o resto. Uma pessoa egoísta, ele nunca prospera, ele nunca é feliz. E sabe o que acontece? Eu já falei com pessoas por telefone, todo dia a gente conversa com gente, todo dia. E quantas pessoas que falam, pastor, eu sou uma bênção. Pastor, eu estou andando como Deus quer, eu estou na doutrina. Pastor, não tenho nada errado, eu não sei
sua pergunta, ou para a pergunta de quem queira, pode estar aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Você é uma pessoa egoísta. E quando você é uma pessoa egoísta, é só você. Você esquece que você trabalha em equipe. Lá na tua empresa que você é uma equipe, é você e outros, é como o nosso corpo. Veja bem, imagina se os nossos membros fossem egoístas. Imagina meus pés ou minhas pernas, e eu vou ficar carregando aí 100 e poucos quilos desse homem. Aonde? Eu vou dar no pé. E minha perna e o pé, ó, desce no pé, querendo bancar o egoísta, eu ia ficar como? Imagina minhas mãos querer ser egoísta, esquecer que o corpo todo é uma equipe, que um depende do outro para as coisas acontecerem, e meu braço, minha mão cai fora. Como que eu ia viver? O egoísta é dessa forma. O egoísta é como um corpo deficiente. E para o corpo funcionar bem, o sangue, ele precisa fluir no nosso corpo todinho. É o mesmo sangue que passa pela cabeça, passa lá na sola do pé. É o mesmo sangue. E o membro que está fora, o membro que é egoísta, a minha perna não quis suportar o meu peso, ela saiu fora. Ela pode até ficar boa 1, 2 dias, mas daqui a pouco ela vai definhar. Por quê? Porque não está circulando sangue nela. Ou seja, o crente, a crente egoísta, não está fluindo nele ou nela a mesma unção, a mesma graça, o mesmo mistério que está fluindo no corpo por inteiro, porque esse membro, ele está fora, esse membro, ele saiu do corpo, então o que ele recebe não é a mesma coisa que o corpo está recebendo, e ele vai indo, chega uma hora que ele vai definhar, ele vai secar, ele vai morrer. O corpo, mesmo com a ausência de um membro, o corpo vai continuar, porque o sangue está circulando nele, ele vai continuar vivo. Mas aquele membro que saiu, mais cedo ou mais tarde, ele vai definhar, ele vai secar, ele vai virar pó. Então a pessoa egoísta, ele está condenado, ela está condenada amanhã a morrer, ser definhado espiritualmente, porque, como eu falei, o egoísmo é a barreira que impede a bênção de Deus de fluir através de nós. Não é que eu cometi um homicídio, não é que eu cometi um pecado, é que eu sou egoísta, eu só lembro de mim, tudo que eu faço é para mim. Eu esqueço que tem alguém que precisa de mim. Eu esqueço que alguém precisa que eu estenda a mão. Eu esqueço que tem alguém que precisa que eu ore por ele, que eu faça uma visita, que eu pregue, que eu faça alguma coisa. Para mim é só para mim dá. Agora para os outros se vira, o problema é dos outros. O egoísta, ele age dessa forma. E o que é o egoísmo segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, o egoísta ou uma pessoa egoísta é colocar os próprios interesses, os seus próprios interesses, acima de Deus e acima das outras pessoas. Então todo mundo que olha para si próprio, que os seus interesses estão acima de Deus e acima de todos que estão ao seu redor, é uma pessoa egoísta. Então agora, com base nisso, nós podemos olhar para a nossa vida e pensar: puxa vida, será que eu penso nas coisas de Deus? Será que eu penso nas pessoas, como eu estou pensando em mim? Como eu preocupo comigo? Será que eu estou preocupado com a obra de Deus? Será que eu estou preocupado com as coisas do céu? Será que eu estou preocupado com as pessoas, assim tanto quanto eu preocupo comigo, com as coisas que eu quero? Se você não lembra de Deus, ou lembra de Deus só para conquistar as coisas, ou lembra das pessoas só para você conquistar os seus objetivos por intermédio das pessoas, você pode até viver dentro da igreja, você pode até estar vivendo na sociedade, na comunidade. Eu posso até ser um pastor, mas se eu for um
para o inferno sem misericórdia, com Bíblia, com microfone, com tribuna, eu vou para o inferno, porque o egoísta não terá parte no céu. Olha o que o apóstolo Tiago, ele fala para nós, aqui no capítulo 3, e no verso 16, Tiago, capítulo, meus irmãos, eu amo a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos, tudo que a gente precisa, todas as nossas perguntas têm resposta na Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo de número 16, está escrito assim: porque onde há inveja e espírito faccioso ou egoísmo, trocando aqui, aí há perturbação e toda obra perversa. Então a inveja, o egoísmo, mostra para nós essas duas situações, mostra para nós que em meio à inveja e ao egoísmo existe todo tipo de obra perversa. É o que Tiago está dizendo aqui, ele está mostrando para nós. Aí, o que eu vou dizer? Não acredito nisso. Tudo bem, você não precisa acreditar aí, mas acredita que você está lendo. O que o Espírito de Deus está mostrando para nós? Que para as coisas acontecer na nossa vida, eu preciso querer o bem das pessoas como eu quero tanto para mim. Às vezes eu tenho que comprar alguma coisa para eu preciso comprar, eu prefiro comprar para minha esposa do que comprar para mim. Às vezes tem alguma coisa para a gente comer e só dá para um ou dividir, eu prefiro que ela coma aquilo tudo e fique satisfeita e eu me viro com alguma outra coisa do que eu dividir ou comer tudo e dizer, só tinha um pedacinho, eu deixei você sem, desculpa, depois eu compro outro. Eu prefiro que ela sinta-se feliz, que ela coma primeiro, que ela fique satisfeita, e se der, eu como alguma coisa. Ou se tiver um pouquinho, eu prefiro que ela coma, e se sobrou o restinho daquilo que ficou, eu falo, posso comer esse aqui? Posso, eu pego e fico satisfeito. Se eu fosse o egoísta, só tem um bife, não liga muito para carne, engolo o bife, nem lembro dela. Se tem um bife, eu vou fatiar aquele bife tudo pequenininho, os pedaços tudo pequeno, vou fazer frito acebolado, vai dobrar ali a quantidade, então vamos comer junto. Quantas vezes já fez isso? É assim. Não, só tem um bife, puxa vida, eu gosto muito de bife, então eu vou comer, ela não liga muito, então o problema é dela. O egoísta, ele só pensa nele, só ele tem que comer. Esquece que ele tem alguém do lado. Segundo aqui Tiago 3,16, a inveja e o egoísmo é pecado e é fonte de males, como Tiago falou, é a fonte de todos os males, de todos os pecados. E de repente a pessoa que tem esse pecado, o egoísmo, ele nem sabe que ele tem o egoísmo. Ele é santo, ele é puro, ele não erra, mas ele esquece das pessoas. É só eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e continua eu. Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos o exemplo aqui no Antigo Testamento. Se você quiser aprender, analisar ou passar para alguém de repente, por favor. Gênesis, aqui no capítulo de número 4. A Bíblia vai mostrar para nós aqui um ato que a inveja e por intermédio da inveja houve o assassinato por meio do egoísmo. Quando nós lemos o capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia vai falar o quê?
ser um egoísta nato, simplesmente por causa de egoísmo. Observa que a Bíblia vai mostrar para nós que Caim e Abel, está nesse texto aqui do capítulo 4, verso 8, até do verso 1 a 8, melhor dizendo, a Bíblia vai mostrar para nós que ambos vão oferecer um sacrifício ao Senhor, vão dar ali a oferta daquilo que eles cultivavam, daquilo que eles trabalhavam na terra. Eles vão, gratidão, eles vão oferecer a Deus. Abel pega do seu melhor gado, pega da melhor ovelha, o melhor que ele tinha, o mais bonito, aquilo que era tenro, aquilo que era suculento, aquilo que era mais interessante, aquilo que talvez teria maior valor no seu rebanho. Ele olhou para aquilo e ele disse: eu vou oferecer a Deus. Ele ofereceu. Caim, olhando para aquilo, coça a cabeça e agora? Vai lá, tinha abóbora murcha, tinha lá aquele chuchu que estava mudando a cor, tinha lá aquela mandioca que passou do tempo, já estava seca, e olhou para mais algumas coisas e pegou aquilo, ia jogar fora, ia dar para os animais, mas eu vou levar isso aqui, vou dar para Deus, é para Deus mesmo. Deus não come, mas eu vou levar lá. Já que o meu irmão ofereceu, eu também vou mostrar que eu gosto de Deus. E também fez ali o altar e apresentou a Deus. Meus irmãos, se nós formos fazer, eu sempre falo isso aqui para os irmãos, porque a gente pode ser melhor em tudo, mas é para Deus, vamos melhorar mais. O lema é melhorar sempre, porque é para Deus. Então veja que quando eles oferecem o seu sacrifício, a sua oferta, o seu dízimo, Deus olha para um, Deus olha para o outro. Não foi exatamente para a oferta em si, não foi exatamente para o gado ou para os legumes. Deus olha o coração de Abel e Deus olha o coração de Caim. Sabe aquela pessoa que dá as coisas com a mão mirrada? Eu tenho que dar por obrigação, porque se eu não der, eu perco o meu benefício, se eu não der, eu perco o meu cargo, se eu não der, as pessoas olham comigo de rabo de olho, então eu tenho que dar. Mas a pessoa dá com o coração fechado. Abel era esse, por obrigação, porque alguém deu. E agora Abel deu com o coração aberto. Senhor, tenho prazer, eu amo em abençoar, eu amo em retribuir, em devolver, porque primeiro o Senhor me deu. Eu não estou dando nada que é meu, porque quem me deu é o Senhor. Então eu estou devolvendo daquilo que é teu, eu estou devolvendo para o Senhor, com alegria, com amor. Meus irmãos, esse coração chamou a atenção de Deus. Deus olha para Abel e a Bíblia mostra que Deus amou Abel, atentou o sacrifício de Abel e desprezou o egoísta chamado Caim. Por que Deus fez isso? O egoísmo foi para a inveja, e a inveja foi para o homicídio. Veja que uma coisa puxa a outra. O que Tiago falou mesmo? No verso de número 16, na última parte, aí a perturbação e toda obra perversa. Capítulo 3, 16 de Tiago. Onde há inveja e onde há egoísmo, dentro disso existe toda obra perversa. Ou seja, a pessoa invejosa, egoísta, cuidado, porque ela pode agir de maneira inesperada. Ele pode agir, tomar atitude, ação, que alguém pode falar: mas não é crente? Como que fez isso? Como que ela fez dessa maneira? É crente, é uma benção. Pegou a faca, bateu. O quê? Ele matou alguém, mas é crente. Então a gente precisa ter cuidado. Isso é um pecado que está dentro do homem, dentro de nós.
E nós precisamos nos libertar disso. Precisamos orar, clamar, pedir a Deus para Deus nos libertar, porque isso vai levar a gente para o inferno. Está aqui minha esposa. Quantas pessoas lá em São Paulo vinham buscar confirmação de Deus, orar, e a gente orava, Deus revelava ali que ia dar vitória, não demorava muito. Deus dava a vitória, só que eu falei, ó, cuidado, Deus vai te dar a vitória, mas não fecha o teu coração não seja egoísta, não, que Deus me der para a obra de Deus, não sei o quê. Aí comprava o carro, às vezes ficava lá no ponto, tanto tempo no frio, que nem agora no inverno, né, São Paulo, um frio terrível, né, 6 graus, 5 graus, a gente saia da igreja, né, 11 horas, 11h30 da noite, aquele frio, ficava no ponto de ônibus para pegar ônibus para ir para casa, era 5, 6 quilômetros, e a gente pegava o ônibus para ir para casa, aquele frio, aquele gelo que vai estar cortando a nossa pele, e as pessoas ali às vezes com criança, mesma coisa. E aí amanhã depois Deus preparava a bênção, preparava um carro para aquela pessoa. Tinha mais gente na igreja que morava na mesma direção da casa dele, ele passava e até além da casa da pessoa. O que custa sair da igreja? Nós somos irmãos, é uma família. O que custou, agora você dá uma carona, quer que eu te deixo na esquina da tua casa? Te deixo lá na porta, está chovendo, vamos lá. Eu saio, entro no meu carro, coloco minha mulher dentro, minha criança, ou eu e a minha mulher, e saio cantando o pneu, passo na poça d'água, molho o irmãozinho que está passando do lado do guarda-chuva, e não estou nem aí, vou embora, esqueço das pessoas. Só que eu esqueci que lá atrás eu disse, Deus, prepara a bênção para mim, que o Senhor preparar, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar o povo, aquele que precisar. Diante de Deus o que eu falei. Eu pergunto, será que Deus esqueceu? Será que Deus não viu? Será que não vai haver uma cobrança? Meus irmãos, não existe nenhum egoísta que ele vá muito longe. Ele pode até criar pena, mas ele não vai voar. Ele pode até criar pena. Sabe aquele passarinho que cria pena, mas ele fica deficiente, ele não consegue voar? Ou como a galinha, cria pena, mas ela voa. Tem crente, tem egoísta que assim, ele pode até criar pena, mas ele não vai voar, ele não vai longe. Porque Deus vai cortar. Porque se ele voar, ele vai se matar, vai matar muita gente. Outro exemplo está em 1 Samuel, capítulo 25, é um texto extenso, do capítulo 25, verso 2 até o 38 de 1 Samuel, que fala de um homem que o próprio nome dele significa tolo. Qual que é esse homem? Nabal. Nabal pensa um homem egoísta. Capítulo 25, verso 2 ao 38 de 1 Samuel. Fala lá da história de Nabal. Nabal próspero. Nabal tinha muitos. Estava lá o tempo de tosquear as ovelhas, era o tempo de coletar, né, a lã para vender, era o tempo da colheita. Estava lá os seus homens trabalhando com ímpeto, né? E ali ele fazia festa para os homens, comer, beber, banquete, aquela coisa toda. Era um homem próspero. Davi estava numa prova terrível, estava com seus homens no deserto, estava lá, era uma miséria que, né, na angústia, para não falar outra coisa, com fome, sede. E Davi envia alguém e diz, olha, tem um Nabal, né, um homem próspero, um homem abençoado, vai lá, diga para ele que eu sou Davi, que eu já, né, ajudei ele, que eu já dei livramento para ele, que eu já protegi ele, né, fala para ele que, né, fala no meu nome, fala para ele que eu estou precisando de alguma coisa para comer, para beber, para mim, meus homens, fala para ele me abençoar, ajudar de alguma maneira. E a Bíblia vai dizer que os homens de Davi foi lá, Nabal ouviu e desprezou Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jesus? Não quis conversa, humilhou, pisou em cima de Davi e o servo voltou. Davi ouviu aquilo
E Davi disse: peraí, faça Deus de mim outro dano se eu não acabar com Nabal e toda a sua casa. Eu vou destruir, eu vou vingar, eu vou destruir Nabal. Nabal, vou acabar com ele, ele vai ver com quem ele mexeu. Meus irmãos, presta atenção. A matemática, talvez você nunca pensou nisso, a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A nossa matemática, quanto mais a gente dá, mais a gente fica com menos, mais a gente perde, porque nós estamos dando, então a tendência é a gente perder. Só que a matemática de Deus para mim, para você, para nós que somos crentes, é diferente, evangelista. Por quê? Porque a matemática de Deus é: quanto mais nós darmos, mais nós vamos ter. O crente que é egoísta, ele não olha para isso, ele acha que ele vai dar, ele vai perder, ele não está convertido, ele continua como mundano. O mundano que é assim, o mundano, ele fecha a mão e não dá nada para ninguém, porque se ele dá, ele vai ficar com menos, ele vai perder. Se você der um par de sapato, Deus vai preparar 2, 3 depois. Se você der uma peça de roupa, Deus vai preparar 2, 3 ou talvez uma muito melhor do que aquela que você deu. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. Então você tem que se converter, você precisa ler a Bíblia, você tem que estudar a palavra de Deus, entender os mistérios de Deus, que a matemática de Deus é diferente. Na nossa terra, nós estamos vivos e a gente morreu, acabou. No mundo de Deus é diferente. No mundo de Deus a gente passa da morte para a vida. Veja como é diferente. Será que pelo menos nisso você crê? Que você vai morrer, mas você não vai morrer, você vai passar da morte para a vida? Será que você crê nisso? Ou é como você acredita que você vai dar e vai perder, vai ficar sem? Então, Nabal foi um homem assim. Davi foi para destruir Nabal. Só que o servo avisou a mulher de Nabal e disse para ela: olha, o nosso Senhor, ele fechou a mão para Davi, ele foi egoísta. Davi pediu ajuda e ele falou que ele vai vir, ele vai destruir tudo, vai matar tudo, vai acabar com a casa de Nabal. Diz a Bíblia que Abigail, a sua esposa, prepara ali muitas coisas, comida, vinho, queijo, enfim, um grande banquete, coloca ali os seus animais e faz ali uma caravana e vai em encontro de Davi. E chega lá, ela se prostra em terra, ela se humilha diante de Davi e diz para Davi: Davi, o teu coração é puro diante de Deus. Deus te chamou para uma grande obra. Davi, Deus vai te exaltar. Não atenda para as palavras de um tolo, porque ele é tolo até no nome. Davi, fique em paz, porque Deus vai te exaltar. E Deus, o Senhor, vai colocar a mão, Deus vai derrubar esse homem por terra, porque o tolo egoísta não vai prevalecer diante do homem de Deus. Davi, deixa que Deus fará justiça por ti na terra. E Davi olhou para aquela mulher, para a sabedoria daquela mulher. Davi olhou para ela e Davi abençoou a vida dela. E Davi então disse: não, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar em paz. Davi atendou, recebeu ali a oferta do banquete daquela mulher, abençoou, e aquela mulher voltou para casa. A Bíblia diz que Nabal encheu a cara, bebeu ali e rolou igual um porco, bêbado. E no outro dia ela contou a situação de Davi para Nabal. Uma seca entrou no coração de Nabal. A própria mão de Deus, de maneira que passa ali alguns dias, Nabal está sepultado, é morto. Então veja que Deus, o próprio Deus, ele toca no egoísta. Não precisa ele tocar, não precisa você tocar. O próprio Deus toca no
egoísta não tem vida longa. É lamentável a história, mas a gente vê como que Deus ele age contra o injusto. Quando nós olhamos, deixa eu pegar aqui a situação de Jonas. Nós olhamos para Jonas no capítulo 4, versículo 1 e 11. A Bíblia vai mostrar para nós um egoísmo espiritual da parte desse homem chamado Jonas, o Jonas de Nínive, filho de Amitai. O Senhor manda ele para Nínive pregar a palavra de Deus. Acontece todo aquele processo, como nos dá tempo, os irmãos conhecem melhor do que eu. Mas quando ele vai para Nínive, ele prega a palavra de Deus, ele anuncia o Evangelho. E então ele fica no lugar alto, olhando lá para baixo, para os ninivitas. E ele começa a observar, esperando a morte, esperando o mal. Mas a palavra que ele pregou foi como uma lança na mão do valente, que entrou no coração do rei, no coração de todos, de maneira que o rei creu. Ele se humilhou e deu a ordem para que todo mundo se humilhasse, para que todo mundo jejuasse, se humilhasse no pó da cinza. Ninguém ia comer e beber durante 3 dias, nem os animais, nem as aves, ninguém ia dar comida para ninguém. E vamos se humilhar para que a ira de Deus não se manifeste sobre nós. Aí Jonas estava em cima, de braço cruzado, olhando, esperando a morte, esperando uma enchente, esperando um tsunami, alguma coisa para consumir milhares de ninivitas. Aí não acontece. Aí Jonas vai questionar Deus: está vendo? Por isso que eu não quis vir, por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor ia poupar a vida desses pecadores, eu sabia que o Senhor não ia castigar-os, que o Senhor ia perdoar. Peraí, meus irmãos, por que Deus perdoou os ninivitas? Porque eles creram e eles se humilharam. Sabe por que muitas pessoas que estão lá no mundo perdida, sabe por que muitas pessoas que nós humilhamos, que nós apedrejamos? Aquele ali é uma prostituta, aquele ali é um homicida, aquele ali é um traficante. Não, aquele ali não tem jeito para ele não, aquele ali é um ser desprezível, é escória. E amanhã você olha para aquela mulher, você olha para aquele cara, para aquele homem, e você vê na presença de Deus um homem de Deus sendo usado, uma mulher de Deus sendo usada, pregando, fazendo missão, dando algo para Jesus. Você diz: não acredito, está escondendo atrás de uma roupa, está escondendo atrás da Bíblia. Sabe o que é isso? Egoísmo. Você acha que só você merece ser salvo, você acha que só você merece ser abençoado, você acha que a salvação veio só para você. Isaías 55 fala que todo mundo, toda a terra, toda a humanidade é convidada a aceitar o Senhor, a servir a Deus. A salvação veio para todos, não veio só para mim, para você ou para nós que estamos aqui. A salvação veio para todo mundo, em todo o tempo. Então Jonas, ele olhou com aquele olhar de egoísta, que só ele, só o povo dele precisa ser salvo, os outros não. Por quê? Porque os outros assolavam eles por causa do pecado deles. Então nós vemos a misericórdia de Deus para com os ninivitas que creram e se humilharam diante da presença de Deus. Outro exemplo, meus irmãos, no Novo Testamento, a Bíblia fala daquele jovem rico. Quem não conhece a história do jovem rico, que foi até Jesus dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde: bom não sou eu, bom só tem um, que é Deus. E Jesus diz para ele: para você herdar a salvação, precisa guardar os mandamentos. Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Ah é? Você não deve matar, roubar, honrar o teu pai e a tua mãe, você não pode adulterar. Jesus falou ali algumas coisas da lei, dos mandamentos, e disse: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho guardado isso. Jesus o amou então.
Então você está próximo do céu. Só que Jesus falou, peraí, Jesus olha dentro do coração dele. Numa fração de milésimo de segundo, mais rápido que décimo de segundo, Jesus olha dentro do coração daquele jovem rico. E Jesus contempla lá dentro. E Jesus vê que não existe outra coisa lá dentro a não ser egoísmo puro. Então Jesus vai dizer para o egoísta o que a gente diz para qualquer egoísta e a gente recebe um não. Jesus diz para o egoísta, ou jovem rico, ou mancebo de qualidade, para não humilhar, eu estou vendo aqui que você é uma pessoa rica, você tem muita posse, você conquistou muitas coisas. De fato, Senhor Deus tem sido bom comigo. Tá bom, só que é o seguinte, quer ir para o céu? Quero. Então eu vou sugerir alguma coisa. Vende tudo que você tem, divida, dá aos pobres, e tu terás uma morada no céu, tu terás um paraíso no céu. Jesus poderia ter dito qualquer outra coisa para o egoísta que ele ia aceitar e ia fazer, mas como Jesus falou, dá, o egoísta entendeu, dá no pé. Mas aquele egoísta é assim, tudo que é para ele ganhar, ele está dentro, quando é para ele dar, ele pula longe, ele salta longe, ele não quer dar o quê? Está louco? Que dá? Ele coçou a cabeça, baixou a cabeça, deu meia volta e que andou menos correu, foi embora. Jesus disse, quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo furo da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Isso é preocupante. É uma história bonita, mas é preocupante. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Meus irmãos, é tão simples as coisas, a gente não precisa muito para viver. Para que 2, 3, 4 casas? Por que mansões? Por que tantos carros? Por que tantas contas? Por que tanto dinheiro, tanta riqueza? Eu estou dizendo crente dessa forma. Pastor, tem que ser miserável. Não estou dizendo para você ser miserável. A gente se conforma, a gente vive com pouco. O apóstolo São Paulo ensinou isso para nós. Ele diz, eu tendo o que comer e o que vestir, está de bom tamanho. É a Bíblia que diz. Para que muito? Para que ser egoísta? Para que pensar no amanhã? Espera aí, deixa eu te dar uma ajuda. Lembra aquele outro egoísta que está lá em Lucas? Aquele homem que tinha aquela tulha bem grande, imensa, e ele havia semeado, plantado, ele viu que o tempo foi oportuno, foi propício para a plantação, foi um tempo abençoado, ele ia colher muito, muito, muito. Ele falou, peraí, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, porque eu terei muito em abundância. E ele então, como um exímio egoísta, ele entolhou tudo, guardou e disse, alma, minha alma, descansa bem, come, bebe, folga, fica em paz, porque o que tu tens, alma, é para muito tempo. O que Jesus disse? Qual foi a palavra de Deus para aquele homem que disse uma palavra célebre, uma palavra bonita que muitos dizem? O que Deus diz? Como Deus chamou ele pelo nome? Não. Deus chamou Abraão pelo nome, chamou Moisés pelo nome, Deus chamou muita gente pelo nome. Mas esse homem, pela expressão dele, de dizer alma, come, bebe, folga, descansa porque tu tens para muito tempo, Deus também deu um nome para ele. Não foi Zaqueu, desce depressa. Jesus nunca viu Zaqueu, mas ele chamou pelo nome. Agora esse homem que disse essa célebre frase, alma, come, bebe, folga, descansa, porque você tem para muito tempo.
como Deus chamou ele. Qual foi o nome que Deus deu para ele? Ouça bem. Louco! Se nesta noite eu pedir a tua alma, o que tu tens e para quem será? Deus errou. Por que Deus não chamou ele pelo nome? Porque a atitude dele, a ação dele é a ação de um retardado, de um débil, de um louco. Então Deus chamou ele de louco. Consequências do egoísmo. Consequências do egoísmo. Primeiro, quebra de relacionamentos. Como eu falei no princípio, repito, não é o egoísta, ele vai longe, ele consegue voar. O egoísmo permite ou faz com que ele não consegue conviver com ninguém. A mulher egoísta, como eu falei, repito, não consegue viver com nenhum homem. O homem egoísta não consegue viver com nenhuma mulher. Nenhuma mulher é boa, nenhum homem é bom para o egoísmo. Então, o relacionamento é quebrado. Ele não tem felicidade. Ele se torna uma adúltera, ela se torna uma adúltera porque não consegue ter um relacionamento firme, estável, como a Bíblia manda. Se torna um prostituto, um adúltero, enfim. Porque não consegue ficar com uma pessoa, permanecer firme com alguém até que a morte o separe. Segunda coisa, a pessoa egoísta perde bênçãos espirituais. Por mais que faz, ele nunca é abençoado espiritualmente. Ele está sempre fadado ao declínio, sempre fadado à morte espiritual. Sempre está fraco, sempre está sem força, não dá, não consegue, por causa do egoísmo, porque ele só pensa nele, ele não tem mais o que falar, ele esquece que tem gente, ele esquece como que ora. O homem egoísta, ele está à mercê apenas do juízo de Deus. E por último, ele está fadado ao isolamento, a ser uma pessoa isolada, a viver só. Ele não vive em comunidade. Como eu falei, é um membro fora do corpo. Ele não recebe a mesma virtude, não recebe a mesma graça. Ele é um membro que não recebe o mesmo sangue do corpo. Em vez de receber o sangue, ele recebe água. É diferente. O exemplo supremo de anti-egoísmo é Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 5, Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que a Bíblia está mostrando? Que o sentimento que tem que haver em nós é o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele diz no 6: que, sendo de forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus. Opa, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele quis ser diferente. Igual a quem? Versículo 7: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então eu e você, nós somos servos. Jesus sendo Deus, ele quis ser como eu e você, servo. Ele não quis ser como Deus, ele quis ser servo, ele quis servir. Essa é a atitude de Jesus. No versículo, coisas que muito da gente não quer fazer, servir, e aonde ele quer servir? Eu servir? Olha para mim, aonde? Jesus disse que o maior, no reino dele, o maior serve o menor. Versículo 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então ele disse que ele não quis ser como Deus, ele quis ser como
tem misericórdia, me perdoa. Senhor, eu não sou bom o suficiente. Senhor, eu sou pobre. Tem misericórdia. Não, aonde? Senhor, eu não sou como esses aí não. Isso aí está escondendo atrás do terno. Não, isso aí está atrás dessa roupona aí, está se escondendo, isso é capa. Cuidado, cuidado, que Deus conhece o nosso coração. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. No versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o exemplo de alguém que é anti-egoísmo, Jesus Cristo. E o que o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1 nos ensina? 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 27 mostra para nós? Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estou na igreja, eu canto, eu oro, eu prego, falo mistério, tenho dom, tenho função, dirijo igreja, faço de tudo. Mas, por que a inveja? Por que o egoísmo? Por que espírito faccioso? É sinal que nós estamos fazendo do Evangelho uma profissão. Estamos fazendo do Evangelho uma profissão. Somos profissionais do Evangelho. Só que o Evangelho só serve para os outros, para nós não. Será que é isso que Deus chamou? Será que Deus nos chamou para isso? Para só falar para os outros e para nós não? Primeiro, a palavra, ela é para mim. Ela desce aqui, ó. É igual o hélio. Ela desce, o rolo desce, a espada desce e a espada vai. Igual o hélio. Primeiro passa por mim, me corta, me fere primeiro, para depois ferir aqueles que ouvem. Então eu tenho que me enquadrar na palavra. Nós precisamos nos enquadrar nela. Em João, no capítulo de número 13, versículo 12 ao 17. Peraí, João, aqui ó, Evangelho de São João, pertinho, capítulo 12, capítulo 13, do versículo 12 até o 17. Deixa eu mostrar aqui para você. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho. Peraí, meus irmãos, perdão. Eu estou lendo 12, é o capítulo 13. Capítulo 13, exatamente, o versículo 12. Depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais
Porque quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro ficou todo escamoso. Não, de maneira alguma. O que é isso? Eu não. Ah, é? Se eu não te lavar, se eu não lavar o teu pé, tu não terás parte comigo. Senhor, opa, retiro o que eu disse. Se possível, me dá um banho, água no avesso. Eu quero ter parte, faz o que eu quero fazer, mas eu não quero perder. Não, ele mudou. Então, nós precisamos de ouvir, aprender e praticar, para que nós possamos ter parte com Deus. Não é só eu pegar aqui o microfone, ó, lenha, e você me vê ali fora, eu ser um hipócrita. Só falar aqui na igreja igual um papagaio, ensinar, pregar, e você olha lá fora que aquele ali é incrédulo, é hipócrita, ele só falou, mas cadê que ele vive? Todo mundo está de olho em mim. Como eu falei no princípio, eu repito, a palavra expõe o pregador. Nós temos que vigiar para a gente não ser cobrado, está todo mundo vendo a gente, ouvindo e com a pedra aqui preparado. De repente, ó, a gente pode ser apedrejado. E se nós for apedrejados por causa da verdade do Evangelho, é honra. Mas e se a gente for apedrejado por hipocrisia? Alguém pode perguntar, pastor, como vencer o egoísmo? Tem 5 formas, que já encerro. Como vencer o egoísmo? Primeiro, cultive a humildade. Seja humilde. Aprenda com Jesus. Peça para Jesus um coração humilde. Jesus te dará. Segunda coisa, pratique a generosidade. Seja generoso. Veja, você precisa. Tem alguém que está numa situação mais difícil que a tua. Um pouquinho só não vai fazer falta. Aprenda a dar para você receber. Ah, ninguém me dá nada, também eu não dou. Lógico, como que você vai colher se você não semeia? Terceira coisa, sirva no próximo. Faça para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Ah, ninguém me dá um prato de comida, mas você já deu para alguém? Lembra o que eu disse antes, aqui com a minha esposa? Eu um bife lá, não liga muito, eu vou comer sozinho. Quantas das vezes a gente age dessa maneira dentro de casa, com o nosso próximo ali, com o filho, com esposa, com o esposo, como se eles não existissem? Então sirva o próximo. Quarto ponto, busque o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22. Busque, porque o egoísta ele não tem os frutos do Espírito, e a Bíblia lá nos ensina a buscar o fruto do Espírito. E para encerrar, a quinta coisa, ore, peça para Deus um coração diferente, como lá no Salmo 51, o salmista Davi orava pedindo para Deus, que Deus desse para ele um coração novo, que Deus desse para ele um coração quebrantado, que Deus não tirasse dele o Espírito Santo. Então, meus irmãos, que Deus, o Senhor, possa te abençoar por intermédio dessa palavra. Hoje, orando, pedindo a Deus que Deus dê essa palavra, abrir essa Bíblia, aqui a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, ali o versículo 3, o versículo 4, meu Deus, que coisa tremenda. Então, assim, Deus ele me ensina, e eu compartilho desse ensinamento com a igreja, com os ouvintes, e que você coloque em prática, que nós possamos colocar em prática, para que, assim, então, colocando em prática, a gente possa ver as coisas de Deus acontecer na nossa vida, para que nós não venhamos continuar batendo, socando pedra, ou socando ponta de lança, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então que nós colocamos em prática essa palavra, para que nós possamos ver a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. As palmas bem alegres, exaltam.